Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. No nosso programa de hoje, continuamos o bate-papo com Sérgio Olímpio Gomes, o Major Olímpio, policial militar e político brasileiro, filiado ao PDT. Foi deputado estadual por São Paulo por 2 mandatos, sendo líder da bancada do partido na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em 2015, assumiu seu primeiro mandato como deputado federal, eleito no pleito de 2014, com quase 180 mil votos. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, e que hoje conversa com o deputado federal Major Olímpio. Corre esta história de união das polícias. O que o senhor acha disso? O que é isso? Olha, união das polícias, essa é uma obrigação. E normalmente, quando o gestor é muito ruim, o resultado é sofrível. E na segurança pública, infelizmente, os gestores brasileiros são muito ruins. Então, falar em união, isso é a obrigação. E se hoje nós temos ainda uma guerra fratricida, irmãos policiais brigando com irmãos policiais, exatamente porque nós completamos agora, em 5 de outubro, 27 anos da nova Constituição, onde no artigo 144 se estabeleceu o sistema de segurança pública. Só que nós não regulamentamos. Até hoje não foi regulamentado o papel da Polícia Brasileira. O que faz a Polícia Civil, o que faz a Polícia Militar, o que faz a Polícia Federal, o que faz a Polícia Rodoviária Federal. O que faz, qual é o papel das guardas municipais, qual é o papel da Polícia Ferroviária Federal. Que muita gente não sabe que existe, porque tentaram destruí-la, mas ela existe ainda ali. Tem 2.000 sofredores, que são servidores públicos, policiais, ferroviários federais, que nós estamos na luta pela dignidade deles também. Mas nós temos um modelo de polícia, de segurança pública aqui no Brasil, que nós só temos igual no Cabo Verde, na Guiné-Bissau e no Brasil, só. 3 países no mundo hoje com esse ciclo quebrado de polícia. A Polícia Militar faz só ostensivo. Aí ela leva para a Polícia Civil, que faz a investigação, faz o inquérito e encaminha para a Justiça. Uma faz um pedaço do trabalho, todo mundo faz um pedacinho, mas ninguém faz nada direito. E o resultado disso para a população? Que nós, por exemplo, de homicídios de autoria desconhecida, nós só esclarecemos 8% no Brasil. De cada 100 mortes, nós conseguimos esclarecer 8. Ou alguns vão dar uns dados, não, mas chega a 40% das mortes totais. Não, porque os outros 32% já é autoria conhecida. Porque no atendimento da ocorrência já se identificou. Foi a briga passional no boteco, A matou B, A e B se conhecem. Se não, nem isso... Senão nós não teríamos. E dos crimes outros, de autoria desconhecida, por exemplo, roubos, o estupro, um latrocínio, que é... Nós vamos ter um esclarecimento de 2% no nosso país. De cada 100 casos, 2. Ninguém aguenta mais um negócio desse. E não vai ter governante que consiga fazer uma gestão melhor se nós não mudarmos o modelo. Então, há uma expectativa do chamado ciclo completo de polícia, que é a Polícia Militar poder fazer todas as ações, a Polícia Civil poder fazer as ações ostensivas de investigação, a Polícia Rodoviária Federal poder agir. Gente, fazendo audiências públicas pelo nosso país em relação a isso, eu conhecia razoavelmente bem São Paulo. Mas quando você vai ver a confusão, você pega, por exemplo, no Amapá,
uma briga de marido e mulher para fazer um registro. Onde tenha um delegado de polícia, são 8 horas de barco. 8 horas de barco. A Polícia Rodoviária Federal no Pará, para ter uma desinteligência lá, um bate-boca num posto de gasolina numa rodovia federal. O policial rodoviário federal, ele não pode fazer o registro, depois fazer a investigação e encaminhamento para a justiça. Ele vai levar 500 quilômetros para fazer um registro. E a grande maioria vai ser arquivado, não se transforma numa apuração, por falta de estrutura. A Polícia Civil no estado de São Paulo, gente, a previsão nossa, há 20 anos, com 32 milhões de habitantes, era de termos 41 mil policiais civis. 41 mil. Passados 20 anos, a população de São Paulo chegou a 43 milhões e hoje a Polícia Civil de São Paulo tem 27 mil homens. Diminuiu 14 milhões, diminuiu mais que um Chile. A população aumentou um Chile e nós diminuímos 14 mil policiais. Então nós temos que otimizar essas coisas. Se fala também num processo de unificação das polícias, transformar numa polícia única, que também é uma possibilidade desde que se tenha a noção do quanto custa isso. Porque não é uma questão de dizer, olha, onde a polícia é única. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos 19 polícias de cunho federal, tipo DEA, Departamento do Tesouro, o FBI, 19 polícias federais. As polícias estaduais, e 17.400, não estou ficando doido não, 17.400 polícias municipais, que são as de xerifados e condados, correspondentes até aos bairros nossos. E por que elas funcionam bem? Porque a lei diz o que cada uma faz e o seu limite, a sua competência. Aqui no Brasil nós estamos com esse samba do crioulo doido. As polícias se atrapalhando muitas vezes, retrabalho. Uma polícia faz uma coisa e o cidadão não suporta mais, gente. Nós temos aqui na cidade de São Paulo, nós temos 27 centrais de flagrantes. Temos 110 distritos policiais, mas só 27 centrais de flagrantes. Então, o indivíduo muitas vezes para fazer um registro que ele foi furtado, que ele foi roubado, ele está lá no Jaçanã e tem que ir, principalmente nos finais de semana, lá na Casa Verde, no 13º DP, para fazer um registro. Chega lá, tem uma fila, porque é a central de flagrante. E aí ele vai ficar 5, 6 horas na fila. Viaturas da Polícia Militar que estão fazendo essa condução também saem da Zona Norte toda, fica aquela fila lá. Você fala, meu Deus do céu, por que tem tanto polícia aqui? Quem é que está fazendo o policiamento ostensivo lá no nosso bairro? Não, nesse momento não dá. É a fila para o registro. E um registro que ele não vai ter substância, e nós não temos hoje quadros até para promover o encaminhamento disso. Resultado tenebroso. Então nós temos que avançar para isso. Os custos para isso também são significativos. Não adianta a gente dizer, olha, faz uma polícia só no estado de São Paulo. Aí você faz uma avaliação, os técnicos fazem, que isso custaria para o estado de São Paulo 20 bilhões de reais para fazer isso. Aí você fala, qual é o governador do estado, qual é o orçamento que vai pagar? Qual é a perspectiva salarial e de equipamentos do policial militar hoje? Aqui em São Paulo, que é o estado mais... Aqui em São Paulo, muitas vezes a gente brinca, eu até falo isso de forma jocosa, mas com tristeza, que nós temos para os policiais o pior salário do Brasil, que o comecinho das palavras dá exatamente PSDB, pior salário do Brasil. Vai parecer retórica de político, mas não é não. Os policiais aqui no estado de São Paulo estão entre os 10 piores salários de policiais militares do Brasil. Os delegados de polícia do estado de São Paulo são os delegados de polícia piores pagos do país. O escrivão, o investigador de polícia, o carcereiro, que muito embora o governo tenha colocado como uma profissão em extinção, dizendo não vai ter mais carceragem em cadeia. Mas nós temos quase 30 mil presos em carceragem em cadeia, a atividade do carcereiro, nós só acabamos com a profissão e dissemos, olha, vocês não existem mais. Mas o trabalho continua. E tem 11 mil no estado de São Paulo, sem saber qual é o destino, qual é a reclassificação, qual é a atividade.
Por isso que eu falo muitas vezes com o gestor ser ruim, mas o sistema tá pior ainda. E em relação à política salarial, gente, aqui no estado de São Paulo é extremamente sofrível. Os arremedos, o quebra-galho mal feito que governos fizeram aqui, então criaram, o governo dá bate no peito, criei a operação delegada, o policial trabalha na hora de folga, uniformizado, e as prefeituras pagam, como se o cara fosse uma máquina, não precisasse descansar. No outro dia ele vai para o serviço oficial, pago pelo Estado, ele está cansado, irritadíssimo, com os reflexos diminuídos, de muita atenção, mais sujeito a erro e mau atendimento ao cidadão, e tudo isso para dizer, olha, eu não vou pagar um piso salarial adequado. Aí o governo criou o bico dentro do próprio Estado, com a DGEM, a Jornada Extraordinária de Serviço. Sabe? E vai com esses arremedos, esses quebra-galhos, para o salário básico ser extremamente sofrível. E por que faz isso com o salário básico? Está de olho também e fala assim, ó, eu vou arrebentar os aposentados deles, eu vou arrebentar os pensionistas. E aí vai naquela, eu congelo aqui o salário, e o reflexo, que seria de uma eventual paridade do ativo com o inativo, não vou dar cumprimento de coisa nenhuma. O resultado disso é o que o cidadão tem. O resultado disso é quando pergunta para o cidadão, fala, você confia na polícia? Muito duro dizer isso, eu sou um policial, gente. Mas o cidadão não confia. E ele não confia exatamente porque a prestação de serviço ela está longe do adequado. Muito embora, por exemplo, só a Polícia Militar do Estado de São Paulo receba hoje 120 mil chamadas dia do Copom. Eu disse 120 mil chamadas dia, com os Copons regionais e o Copom de São Paulo. 80% dessas chamadas, gente, é coisa de cunho e de atendimento social realmente. Por quê? Porque os órgãos de assistência social do Estado, eles não são aparelhados, não tem gente, não tem estrutura. E é isso que eu estou dizendo. E o policial, extremamente mal pago. Quando você vai para os processos de seleção, o governo bate no peito. Olha, fizemos um concurso para delegado de polícia, tinha 100 mil inscritos. E vai ter 100, 150. Mas, a cada 14 dias no Estado de São Paulo, um delegado de polícia pede exoneração do cargo. Chegou um ponto que a Associação dos Delegados estava bancando para o seu associado a passagem e a inscrição para ir fazer concurso para delegado de polícia em outras unidades da federação. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, você desce 300 quilômetros daqui, você está no Paraná, você vai ter um delegado de polícia do Paraná ganhando 40% mais que o daqui. O soldado de polícia militar lá ganha 60% a mais que o daqui. No Mato Grosso do Sul, da mesma forma. Em Minas Gerais, da mesma forma. Em Goiás, em Santa Catarina. E em estados até menos violentos, né? Menos problemáticos em relação à segurança e com estrutura policial menor. Então, quando nós falamos em política salarial, aqui no estado de São Paulo, se botou no imaginário o seguinte, salário para o servidor policial, isso não aparece. Viatura aparece, colete aparece, arma sendo entregue aparece. Então, vai mais pelo que aparece e desrespeita justamente a mola propulsora de qualquer serviço. Agora, você imagina no serviço policial. Se o indivíduo, que é gente, que tem necessidade, tem mulher, tem filho, tem os seus anseios, o indivíduo já sai para trabalhar desesperado, que ele vai trabalhar um turno de 12 horas e depois ele tem que ir para uma outra sobrejornada num bico, de mais 6, 8, 10, 12 horas, para depois, ao invés dele descansar, estudar, nós vamos falar, olha, nós precisamos estimular o pessoal a se preparar, a crescer na carreira. Meu Deus do céu, que horas que vai fazer isso? Ai, mas precisa conviver com a família. Você pega dados da diretoria de pessoal da Polícia Militar, você tem 22% do efetivo separados judicialmente, que convive com a família. Infelizmente, você tem que fazer uma opção muitas vezes trágica. Ou eu levo comida para casa, ou eu vou conviver com meus filhos e com a minha mulher.
E a opção trágica, muitas vezes, é se arrebentar nos bicos para fazer uma mínima compensação para trabalhar, para levar um pouco de sustento. E qual é a ocupação esta que resta ao policial? Justamente produto da insegurança, o particular acaba contratando o policial para quê? Atividade de segurança privada. Que muitas vezes o policial isolado, sozinho, mais exposto, acaba morrendo. E aí o governo diz, mas os policiais só morrem na hora de folga. Sabe por quê? Porque está fazendo bico. Agora, o policial está fazendo um bico para quê? É para esquiar na Europa agora no inverno? É para trocar o carro importado? Não, é para saciar a fome de filho. Então, lamentavelmente, sobreviver. Essa questão salarial no estado de São Paulo, acaba tendo um reflexo em todas as áreas de serviço público. Se nós formos verificar, e os pisos da saúde no estado de São Paulo são os menores pisos do Brasil. E da educação? São os menores. E o do pessoal na assistência social? E os funcionários do sistema socioeducativo? Já que tocou nos funcionários, gostaria de também falar de uma coisa importante. Os servidores públicos se organizam agora numa central específica do servidor público. Chama Pública Central do Servidor. E uma coisa interessante, a central do servidor, ela não está trazendo apenas sindicatos, ela está unindo sindicatos e associações do Brasil inteiro. E uma coisa que já se discute é que quando saiu a possibilidade de sindicalização, nem todas tinham condições de se sindicalizar. Um exemplo, aqui no estado de São Paulo, a POSP se sindicalizou, o CPP, que é também dos professores, não podia virar sindicato. Mas é uma associação, como a Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça também. É uma associação que faz um papel sindical. Fazia antes de 88 e faz depois de 88 até agora. Então, um trabalho é dizer que as entidades que já trabalhavam antes de 88 para cá, elas, na verdade, deveriam ter também essa liberdade de participar de mesa de negociação, porque elas também têm uma função sindical. O que o senhor acha? Olha, é a minha grande esperança. De verdade mesmo, eu sou uma das pessoas que torce pela pública, que já é uma realidade, e nos próximos anos vai agregar mesmo, né? E eu fico extremamente feliz que eu vi a pública nascer em conversas contigo, com o Tutilo, com várias pessoas que sonharam com isso, e com a união e o fortalecimento de 14 milhões de servidores nesse país. E eu digo, nós até conversamos antes do programa, não vai ter para ninguém. É lógico que não vai agregar todos ao mesmo tempo, mas é um processo irreversível. E o fortalecimento dos bons serviços públicos, do serviço público, da excelência na qualidade do serviço público, vai ser a partir desse fortalecimento com a criação da central. Não significa que nós vamos abrir mão do apoiamento das demais centrais sindicais, não significa ninguém está furando os olhos das atuais centrais sindicais, mas é uma coisa mais do que natural, é identidade de propósito, identidade na luta. E nós temos descoberto que juntos nós somos mais fortes mesmo. Eu não canso de me dizer, se o elefante soubesse a força que tem, ele era o dono do circo. Ele não estava em cima do banquinho com alguém pequenininho, batendo o chicote e ele assustado. E 14 milhões de servidores públicos, não é porque vai se insurgir contra as autoridades constituídas, não é esse o objetivo nosso. Mas a respeitabilidade vai ser diferente. Os entes, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, a tal mesa de negociações, ela vai ter que ser mais ampla. Esse papel e essa possibilidade
do acesso dos entes associativos para o fortalecimento dessa luta, para a diminuição do peleguismo. Você sabe que, né, a gente tem que botar o dedo na ferida também. Então vai ser muito interessante e é uma realidade. Não tem mais como reverter essa realidade da pública. Em todos os pontos no país está sendo feito, vocês acabaram de fazer cursos e preparação dos quadros para os próximos anos, para fortalecimento desse papel, para que nós possamos ter, e nós temos pelo serviço público, uma identidade de propósito que é o servir a sociedade. Isso ninguém tira de nós. Agora, ao longo do tempo, governos e mais governos acabaram entendendo da comodidade, da desconsideração dos serviços públicos, dos servidores, da responsabilização indevida em relação às mazelas provocadas justamente pela má administração e pela corrupção. Agora, num espaço muito curto de tempo, 14 milhões de servidores numa central. E vamos para a vitória. Pode ter certeza absoluta. Os serviços públicos vão melhorar. Cidadão, você vai ser melhor atendido. Mas cada um que realiza esse serviço vai ter um ganho muito grande nessa luta e o reconhecimento acaba sendo não só material, não é só salário, é dignidade para exercer a sua atividade. Conversamos no nosso programa de hoje com o deputado Sérgio Olímpio Gomes, o Major Olímpio, que teve 2 mandatos como deputado estadual aqui em São Paulo e agora nos defende lá na Câmara Federal. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Numa votação acirrada, disputada urna a urna, o desembargador Paulo Dimas de Beles Mascaretti foi eleito novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o biênio 2016-2017. A eleição ocorreu na última quarta-feira, dia 2 de dezembro, no Palácio da Justiça, na sede do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Paulo Dimas obteve 188 votos contra 143 de seu oponente, o atual vice-presidente, desembargador Eros Picelli. A votação foi decidida nas últimas 3 urnas, de um total de 12, quando Dimas abriu margem suficiente para ultrapassar a barreira dos 179 votos e decidir o pleito já em primeiro turno. Já eleito, Paulo Dimas agradeceu o apoio recebido e disse, abre aspas, a nossa promessa é arregaçar as mangas e trabalhar do primeiro ao último dia em prol de um judiciário forte, independente e principalmente respeito, afirmou o presidente eleito. E continuou, eu tenho certeza de que nós vamos contar com o comprometimento de todos, dos nossos magistrados e dos nossos servidores. Estaremos todos juntos neste biênio, unidos fazendo uma gestão com certeza participativa e transparente. No mesmo dia de eleição, já em segundo turno, realizada no período da tarde, o desembargador Ademir de Carvalho Benedito foi eleito vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para o mesmo biênio, com 168 votos. E para corregedor-geral foi eleito o desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, com 182 votos. Todos os empossados, aliás, todos os eleitos, serão empossados no próximo mês de janeiro. O banco de sangue do Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira está precisando de doadores. É muito comum, nesta época de final de ano, a queda nos estoques de sangue em contrapartida ao aumento de demanda. Por isso, doe sangue. Para doar, basta comparecer ao banco de sangue do hospital de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 5 da tarde, com um documento de identidade original com foto. O acesso é feito pela rua
Rua Pedro de Toledo, número 1800, aqui na capital. O doador deve estar em boas condições de saúde, alimentado, sempre sendo recomendado evitar a ingestão de comida gordurosa nas 4 horas que antecederem a coleta e bebidas alcoólicas 12 horas antes. E ter entre 16 e 67 anos e pesar no mínimo 50 quilos. Menores de idade também podem doar, mas devem estar acompanhados de um responsável legal. Gestantes ou em fase de amamentação não podem doar, assim como usuários de drogas, pessoas expostas a doenças sexualmente transmissíveis e com diagnósticos de hepatite após os 11 anos de idade. Cidadania e serviço público há 16 anos, quase 17 agora, no próximo dia 10 de janeiro, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você já sabe, para entrar em contato conosco, você liga para 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso correio eletrônico fespesp@fespesp.com.br e visita também o site da Federação na internet, no www.fespesp.com.br. E eu convido também você a nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, sempre procurando por Federação Fespesp. Em relação ao programa de TV, você já sabe, você pode nos acompanhar todos os domingos às 9 da noite, online, no site da TV Aberta e depois no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV Fespesp, e aí você assiste ao programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.